O que eu posso dizer é que, como eu já deixei claro em outras vezes, é que eu tenho um desejo muito grande de ficar. Isso já foi passado tanto para o clube e para minha gestão também. Não tô entendendo mais nada. Chega no ouvidinho, fala que ama e depois não quer estender o casamento. E que papo é esse? Vai ficar difícil. Virgínia e Zé Felipe separaram. Agora Léo Jardim e Vasco. Fusato neles? Vamos falar muito sobre essa situação do Léo Jardim, que me parece que vai ganhar 1,5 milhão no Vasco. Nesse sentido, família, eu quero trazer aqui um debate muito bom pra gente reagir aqui juntos, lá do programa do SBT. Tava por lá o Pedrosa, o Vene Casagrande também. O Pedrosa, inclusive, dá uma lição de moral no Léo Jardim. Quem é você? Na verdade, quem era você antes do Vasco? Debate bom. Quero saber a sua opinião. Vamos falar aqui também sobre o Coutinho. Me parece que vai conseguir a rescisão de contrato lá com o Aston Villa. Quero trazer aqui também o Luiz Henrique. Luiz Henrique, treinador do PSG. Sério, Thiagão? Sério, família. Tem uma resenha dele, né, no vestiário do PSG, bem interessante para a gente trazer aqui para o nosso contexto, porque eu entendo que o Vasco precisa mudar a filosofia, as ideias, né, de contratações, tem que focar na saúde, no tesão, na vontade, na raça. Porque jogador, até bom tecnicamente, mas frágil fisicamente, já deu. Já deu. Chega de ser o time mais mole do Campeonato Brasileiro e, por exemplo, ser um time muito frágil fora de casa. Porque não consegue pressionar, porque não consegue preencher os espaços, porque não marca bem, sabe? Tem que mudar. E esse papo do Luiz Henrique é muito interessante pra gente trocar aqui uma ideia sobre bola. Vasco da Gama. Você vai gostar. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada para fortalecer aqui o nosso canal. Seguindo aqui a nossa resenha, abriu a janela, né, família? E tem alguns times já se movimentando, né? O Vasco, na figura do seu CEO, comentou, né, que o Vasco já está trabalhando nesse sentido, conversando com a comissão técnica, avaliando, analisando o mercado para buscar se reforçar. Já que, como ele disse, o CEO do Vasco, o Vasco está, nesse momento, próximo ali da zona de rebaixamento, então tem que qualificar o elenco. Agora, pelo que ele falou, vai apostar, né, nessa janela. E aí eu estava vendo algumas movimentações, queria conversar com vocês sobre elas. O Grêmio está tentando a contratação do volante Alex Santana, aquele volante que passou pelo Botafogo, Atlético Paranaense, conheço bem. O Grêmio está tentando a contratação, cabe aqui no Vasco. Dois nomes também que o Atlético Paranaense recentemente tentou, né, parece que estava tudo certo, mas os jogadores meteram mala porque queriam tirar férias, que é o Lautaro Dias, né, já falei sobre ele aqui, trabalhou com o Fernando Diniz, e é um jogador que não se firmou, né, no futebol brasileiro, não conseguiu render lá no Cruzeiro. Foi uma contratação muito interessante, né? Porque, se eu não me engano, se destacou muito no Del Valle, não é isso? O time que a gente vai enfrentar agora tem essa força física, é rápido, mas não se firmou. É uma característica que falta ao Vasco hoje. E o lateral direito do São Paulo, o Igor Vinícius, né? Pumita também pode ser um outro atleta que vai sair aí do Vasco nessa próxima janela. Então são dois nomes aí, né, que estão no mercado, família vascaína. Um outro nome que eu tava vendo aqui é do Gamarra, né? Zagueiro, né, que pertence ao Atlético Paranaense. Eu acho que ele está emprestado ao Cruzeiro, também não está conseguindo jogar por lá. E eu lembro muito bem, mas muito bem, quando esse nome surgiu por aqui. Teve uma galera, Thiago, tu não entende nada de bola. O Gamarra, lá no Campeonato Paraguaio, dava aula. O Atlético Paranaense contratou, mas ele não rendeu para mais um time que ele passa por aqui e nada. Né? E nada. É o que eu falo com vocês, é o que eu falava lá em relação ao Cabaço. Claro que pode chegar um ou outro jogador aqui do Campeonato Paraguaio e render personalidade, encaixar no time, tem tudo isso. Agora, eu falo pra vocês, não é parâmetro. O Campeonato Paraguaio não pode ser parâmetro. Você entende isso? Jogador aqui, ó, muito bem avaliado quando chegou por aqui, contratado, poxa, ou do Olímpia ou do Libertad. Me corrijam aí se eu tiver errado, esse Gamarra. Não vingou. Então tá aqui também no mercado, Vitória tá tentando a contratação. Eu não vou pedir ele aqui no Vasco, porque é um jogador que eu entendo que é até pior dos zagueiros que o Vasco tem nesse momento. Mas vale a gente pontuar que o Vasco precisa contratar um bom zagueiro. E aqui tá um nome que eu entendo que é muito difícil, tá? Nem tô pedindo aqui no Vasco, porque deve ser bem complicado. Me admira
né, o Grêmio está tentando a contratação do Adrielson, né, zagueiro que pertence ao grupo do John Textor. Me parece que ele está lá no Anderlecht, né, da Bélgica, mas, né, teve uma passagem pelo Lyon, não conseguiu se firmar. Aqui no Brasil jogou muito bem, né? É um zagueiro de boa impulsão, bom na bola aérea, tem força física, né, tem uma boa velocidade. Poxa, eu acho que era um jogador que poderia nos ajudar. Mas entendo a dificuldade da negociação, da contratação, mas o Grêmio está tentando aqui a contratação desse zagueiro. E é um time que a gente precisa, né? Ali, tá observando, tá olhando, porque claramente é um time que vai brigar na parte de baixo ali da tabela, ou no meio de tabela que seja, vai brigar com o Vasco, porque nível bem parecido. Então tá se movimentando aqui nesse sentido, além também de estar na Copa Sul-Americana com o Vasco, família vascaína. Então desses nomes que eu citei aqui, poxa, o Adrielson eu gostaria de ver, e o Lautaro Diesel eu entendo que seria uma aposta interessante. Não vingou, não rendeu, você vai me xingar, mas é um jogador que tem o perfil que o Vasco necessita hoje, de velocidade, tapa na frente, né, jogar aqui pela ponta. É difícil, né, porque, sinceramente, essa janela aí que o Vasco tem que reforçar, eu não tô com muita esperança não, família vascaína, justamente também, claro, pela dificuldade financeira que o clube se encontra. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre o Felipe Coutinho, né? Algumas páginas também e sites, jornais estão comentando sobre a situação do Felipe Coutinho. Tá aqui, ó, o X do Aston Villa Brasil tá comentando o seguinte, ó. O Aston Villa entende que o momento é mais benéfico se livrar dos salários do Coutinho para equilibrar o fair play financeiro e deixar uma dor de cabeça de lado. Coutinho parece estar sem mercado lá fora. Por isso é difícil negociar uma venda do jogador. Então é melhor deixar sair de graça. Esse é o entendimento, de repente, lá do Aston Villa. E tem outro jornal aqui também dizendo o seguinte, ó. A equipe inglesa pretende liberar alguns jogadores do elenco para aliviar a folha salarial, já que a não classificação para a Champions League impactou o planejamento financeiro do clube. Então a gente entende, né, que o Felipe Coutinho deve rescindir o contrato com o Aston Villa. Família, antes de deixar aqui a minha opinião, eu gostaria de passar esse vídeo aqui bem rápido do Luiz Henrique, né, treinador do PSG, que foi campeão, né, no último final de semana da Liga dos Campeões, falando sobre o Mbappé e a participação dele no time, que tem que preencher espaço, tem que marcar aqui, porque senão vai complicar todo o time, não vamos conseguir marcar pressão se você não se movimentar, se você não preencher esse espaço. Claro que aqui não é uma questão de vaidade que eu estou levantando. Não acho que o Coutinho é vaidoso nesse sentido, o Verratti também não. São jogadores que tentam ajudar, mas a capacidade física já não está permitindo, né, o Vasco ser forte, preencher os espaços, ganhar duelos, divididas, porque são jogadores mais pesados. Eu achei essa resenha muito interessante para entender que hoje no futebol, que está se praticando no mundo e, claro, aqui no Brasil, você precisa ter uma imposição física. Com certeza, tentando mesclar com a parte técnica é fundamental. Só que eu entendo que o Vasco hoje vai ter dificuldades financeiras nesse sentido. Para você contratar um jogador com saúde e bom tecnicamente, família, sem sombra de dúvidas, esse jogador custa caro. Olha o Botafogo jogando no ano passado. Claro, tem um jogador ali, que é o Savarino, que eu acho que não custou tão caro, né, para o Botafogo. Foi 13 milhões, 13 ou 20 milhões, não lembro ao certo. Mas era um time com Gregory, Marlon Freitas, os dois têm uma boa capacidade física, Savarino no meio campo, Almada e Luiz Henrique e Igor Jesus. Todo mundo corre, todo mundo cheio de vontade. Você entende o que eu estou colocando aqui? Se liga só nessa resenha, vamos lá, ó. Tá legendado. Kylian, tienes que marcar al central derecho. Si no marcas al central derecho, no da para ganar este partido. Necesito que marques al central derecho para poder presionar todos. ¿Sí? Sí. Tienes que venir a ayudar. Es que este es un partido jodido. Necesitamos todos metidos, los 11. Si no, no da. Ya veis que no da. Está ahí el partido, la balanza. ¿Para ellos o para nosotros? Nosotros no tenemos una filosofía de dejar a Mbappé que haga lo que quiera y ya está, no. Porque Kylian Mbappé, con la filosofía anterior que había en el PSG, no se conquistaron títulos importantes, que es el problema que tienen los futbolistas, que se les trata como a dioses, y Kylian, menos mal que es un tío súper normal, siempre con una sonrisa, súper abierto, inteligente, un tío maravilloso para gestionar, muy abierto a todo. Pero claro, parece que como marca 3 goles ya nadie le puede decir nada. Uy, todos ofendiditos porque se le ha dicho algo al crack. Los cracks tienen que dar más ejemplo que los demás, como Kylian. Kylian da ejemplo. Eso no significa que no juegue mal, ¿eh? Quando juega mal, o mister se lo pode dizer. E además ele lo sabia. Tá aí. Família, o papo é o seguinte. Eu até acho que a sequência de jogos está ajudando nesse sentido.
Mas também é uma preocupação que a gente tem, já que o nosso elenco é curto e o Vasco ainda está, né, nas Copas, Copa do Brasil e Sul-Americana. E se o Diniz ficar insistindo, né, em não poupar, em não rodar o elenco, achar outras opções, o Vasco vai ter as mesmas dificuldades, né, de cansaço, de desgaste, de morrer ali no meio, no início do segundo tempo, então isso é preocupante. Vai ter uma melhora no início, na volta, né, principalmente ali no jogo contra o Botafogo, né, que o Vasco volta no dia 12/7 a jogar contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, né, porque vai dar uma recuperada física, os jogadores vão trabalhar essa parte física, vai ter um descanso, então eu entendo que vai melhorar. Mas a gente não pode deixar de debater essa questão física do elenco do Vasco. E repito, não é uma questão ali que o treinador levantou em relação ao Mbappé. Não pode. É um grande jogador, é um craque, mas tem que participar do sistema de jogo. Tem que contribuir sem a bola. Você não pode ficar solto e achar... Não, é isso. E eu trago isso para o nosso contexto. É exatamente isso que eu converso sobre Coutinho e Verratti. Não existe vaidade em relação aos dois. Os dois tentam ajudar, tentam recompor. Quantas vezes você vê o adversário com a bola e tá o Verratti fechando as linhas? Fechando a linha. Só que ele não tem mais força para isso. E isso, família, uma questão de segundos, o adversário consegue achar, se movimentar, se você não pressiona da maneira adequada, se seu time não é compacto. E eu entendo que você ser um time compacto, né, os movimentos sincronizados com o Verratti e com o Coutinho, existe, vai ter uma dificuldade. Porque fisicamente são jogadores que não conseguem contribuir sem a bola. Então, quando você olha o RB Bragantino, que o Felipe Bastos na transmissão cansou de falar, nossa, que time organizado, sim, um time organizado, mas um time físico acima de tudo, que consegue pressionar quando tem que pressionar, que baixa as linhas rapidamente quando tem que baixar, um time compacto pela condição física dos seus atletas. Aí tem que puxar contra-ataque? Puxa. Vai baixar as linhas, é um contra-ataque do Vasco? Baixa. O Vasco não consegue. O Vasco é o time mais mole. E eu gosto de ser repetitivo nesse sentido, porque sempre tá chegando um ou outro vascaíno aqui. Eu não estou ocupando somente Coutinho e Verratti. Não é... então tiro... Não tô pedindo a saída dos dois. É um ou outro. O Vasco não pode ter dois jogadores com essa dificuldade física. Por quê? Porque, repetitivo, eu falo isso o tempo todo agora, né? Piton, lateral esquerdo, muita dificuldade para marcar. Muita. Os volantes também. Tietê já tá com uma certa idade. Aí quando joga ali o Jair, por exemplo, nesse jogo contra o RB Bragantino, família. Olha o time. Verratti, Coutinho, Piton com a sua dificuldade de marcar, Tietê, que já não é um garoto, Jair. Olha o meio campo, Coutinho, Tietê e Jair. Gente, vai ser difícil, cara. O adversário toca a bola com facilidade. Não é uma questão de organização. O time do Vasco está organizado nas mãos do Diniz. É uma questão física, de preencher o espaço, de dividir, de ganhar, de chegar, de cobertura. Aí você tem o Nuno e o Ryan também, que também tem muita dificuldade de recompor. Então, isso precisa ser analisado. Não acho que o Diniz vai mudar nesse sentido, mas isso, família, é uma análise para o futuro. Você não pode contratar um jogador sem você avaliar, analisar se esse jogador, dependendo do investimento, você vai gastar, como foi o Souza, você vai gastar 25, 26 milhões num jogador, opa, calma aí, esse jogador ele tem que chegar aqui para jogar. Tem que chegar para ser titular. Não é um jogador para compor elenco. Não pode ser um jogador que você vai olhar para o futuro e vender ele. Não. 25 milhões na situação atual do Vasco tem que ser um jogador para jogar. Beleza, o Esforço vai ser o meu primeiro volante ou o meu segundo volante. Só que o meu meio armador é o Payet. Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento um negócio desse? Me parece que as pessoas que estão ali analisando, avaliando o mercado, elenco e jogadores, possíveis reforços, não entendem nada de bola. Porque visivelmente, isso é claro que não vai dar certo. Como é que você vai ter o seu terceiro homem, seu meio armador? É um jogador muito bom tecnicamente, mas fraquíssimo fisicamente, e você vai ter o Esforço de primeiro volante, gente. Ou o Jair de segundo volante. Esse time vai perder fisicamente, esse time vai ser mole na essência, na concepção da palavra. Então, assim, as pessoas que trabalham no Vasco têm que mudar, uma reformulação nesse sentido. O Coutinho vai ser a sua referência? Irmão, eu vou cercar ele, claro, de bons jogadores, mas com saúde, para eu tirar todo o potencial que ele tem. Esse é o papo. O Verratti vai ser a minha referência, então eu preciso ter um 10, claro, bom tecnicamente, mas com a parte física, para preencher os espaços, para uma arrancada, um drible, levar essa bola até o Verratti com mais facilidade, porque ele não é um cara de associar. Coutinho e Verratti hoje não combina nada. Na parte física perde muito e com a bola, se não for por cruzamento, na bola no chão ali, Coutinho tentar tocar a parede, chute pro gol, não tem nada. Você pode reparar que Coutinho e Verratti mal se olham no jogo. Um tocar a bola pro outro é muito difícil de acontecer. Então, eu acho que isso é fundamental, né? O Vasco avaliar, analisar para o futuro, né? Nas contratações que vir a fazer e também para esse atual momento. Família Vascaína, me estendi aqui porque eu acho que é muito importante o Vasco, né? Olhar e entender que
A reformulação, ela é bem-vinda, porque ter um time mais técnico não funcionou, não vem funcionando. São muitos vexames, 23, 24 e 25. Então, alguma coisa, alguma mudança nesse sentido precisa acontecer. E aí, família, a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo para trocar uma ideia sobre essa situação do Léo Jardim. Eu acho que eu não comentei com vocês, né, sobre o Felipe Coutinho, que eu acabei puxando essa resenha do Luiz Henrique, mas é aquilo que eu falei no vídeo de ontem. A renovação do Felipe Coutinho, na minha opinião, passa por uma redução salarial, uma redução significativa. Não dá para o Felipe Coutinho ganhar o que ele ganha no Vasco. Eu sei que aí depende muito também da gestão, porque o papo do Pedrinho, um tempo atrás, foi que o Coutinho, ele se paga. Né, por questão de sócio, camisa e tudo mais. Não sei se é isso no momento, se acontece isso no momento. Então, se traz alguma dificuldade para pagar o Coutinho, esse alto salário dele, não vale a pena. Um jogador, para ganhar isso no Vasco, é aquilo que eu falei. Ele tem que garantir pontos, ele tem que ser diferente, ele tem que garantir o Vasco passar de fase numa Copa. Não é o caso do Felipe Coutinho, na minha opinião. Então, a renovação passa por uma redução salarial. Em relação ao Léo Jardim, vamos reagir aqui ao programa de hoje do SBT. Tava por lá o Pedrosa, o Vene Casagrande também levanta uma polêmica lá. Eu entendo o Léo Jardim porque o Vasco não tem projeto esportivo. É um debate bom pra gente encerrar aqui o nosso vídeo e falar um pouco sobre o Léo Jardim. Se liga só. Vamos começar aqui o nosso react. E eu esqueci de comentar no início do vídeo essa resenha aqui desse torcedor do Flu-C falando da possibilidade do Léo Jardim jogar no Fluminense. E olha, isso me deixa muito chateado. Se o Léo Jardim, o staff do jogador, quero dizer, o Léo Jardim optarem pelo Flu-C, faça-me o favor. Faça-me o favor. Então eu vou deixar minha opinião no final, reagindo aqui o Tricolor, Flu-C e também o Pedrosa e o Vene Casagrande. Vamos lá. Léo Jardim, hoje goleiro do Vasco, pode ser o novo reforço do Fluminense. O jornalista Paulo Brito publicou que o Fluminense monitora a situação do goleiro Léo Jardim do Vasco. O Fluminense vê o Léo Jardim como um substituto ideal para Fábio quando o goleiro de 44 anos se aposentar. Ainda não houve uma proposta oficial, mas representantes do Flu já fizeram contato para entender o cenário de Léo Jardim no Vasco. E aí o Fluminense vê uma grande oportunidade, já que o Léo Jardim, os empresários, recusaram mais uma proposta do Vasco de renovação. O Vene Casagrande publicou que os empresários de Léo Jardim recusaram a última proposta de renovação feita pelo Vasco na sexta-feira. E aí o Vasco ainda não apresentou uma nova proposta. Do que parece, a proposta era para transformar Léo Jardim em top 3 goleiros mais bem pagos do Brasil. Sem sombra de dúvidas, o Léo Jardim é um excelente goleiro, um ótimo goleiro. E para substituir o Fábio, né, pela grandeza que tem o Fábio para o Fluminense, o tamanho do Fábio para o Fluminense, eu acho que Léo Jardim é um ótimo nome. O que você acha? Coloca nos comentários. Não quer? Que Por é? vários motivos. Por quê? O primeiro. Primeiro que ele trocou de empresário no ano passado e o empresário que ele tá atualmente é um cara que é bem complicado. Essa aqui é a grande verdade. E é um empresário que acha que o Léo Jardim tem que ganhar 1,5 milhão de reais. 2 milhões de reais, fora luvas para renovação e tudo mais. E o Vasco não vai pagar 1,5 milhão de reais pro Léo Jardim. Esse que é o ponto. O salário oferecido pro Léo Jardim é o salário do Verratti. Qual é o salário? Pode Cerca falar? de 800 mil reais. É mais ou menos isso. É o maior salário do Vasco? Tirando o Paê, que agora foi embora. Sim. E o Felipe Coutinho, que é um caso à parte. Que é o Felipe Coutinho. Ele se tornaria o maior salário do Vasco. Perfeito. Entendeu? Junto com o João Vitor também, que ganha um alto salário, mas por um contrato feito anteriormente. Eu não tô entendendo. O Jair também não ganha 900. Não tem nada definitivo de recusa. É uma contraproposta. Eles fizeram uma proposta antes daquele jogo da Copa do Brasil, do Operário, que era isso que eu tava falando. Era um salário muito astronômico, acima de 1 milhão de reais. Só que o Vasco não tinha respondido ainda. O Vasco retornou, fazendo uma proposta, como eu falei aqui, na casa do salário do Verratti. Assim é a aspa, tá? De uma fonte da diretoria. O Léo Jardim está recebendo uma proposta até 2030. Até 2030. Começou em 28, foi para 29 e chegou a 2030, ou seja, mais tempo de contrato, mais estabilidade para o jogador, na casa do salário do Verratti. Que é uma idade aqui. Tirando o Paê que vai embora e o Felipe Coutinho, que repita, é um caso à parte. Então assim, Léo Jardim, toda a gratidão a você. Um cara que foi muito importante pro Vasco, que eu rasgo aqui o tempo inteiro. 2 anos dos últimos 2 anos aí, sem dúvida alguma, é um dos 3 melhores goleiros do Brasil. Sou muito grato. Mas esse negócio de faz proposta, recusa, faz proposta, recusa. Eu acho muito mais fácil ele ser honesto com o clube e falar assim, cara, eu não quero mais ficar. Isso é verdade. Vamos tentar achar uma proposta para eu sair? Ou eu não quero mais ficar. Ele tem uma renovação automática. Que ele vai se jogar mais jogos, renova até o final do ano que vem. Então assim, renova, que seja, joga o que tem que jogar, mas fala, Vasco,
deixa claro aqui pra você, eu não quero mais ficar. Vamos em união com o clube e com a diretoria também, com o empresário, buscar uma nova proposta e principalmente ser honesto com o Vasco para que o Vasco possa buscar um goleiro na janela de transferências agora. Porque assim, eu quero perder o Léo Jardim? Lógico que não. Quem quer perder o Léo Jardim? Quem não quer ter o Léo Jardim no seu time? Mas ficar nessa novela também. E ele já disse que quer ficar, mas aí disse que quer ficar e recusa a proposta e faz Não dá pra contra-proposta. entender. Então assim, com todo o respeito, Léo Jardim, você, antes de chegar ao Vasco da Gama, ninguém conhecia. Era um goleiro que ninguém conhecia. Tem um projeto e uma oportunidade para estar no ano que vem, inclusive disputando uma posição de Copa do Mundo, de terceiro goleiro. Tem um projeto, caso ganhe o título, de ser ídolo do Vasco da Gama, que não é pouco. Talvez para você ou para os seus empresários seja pouco, mas não é pouco. Então assim, recebeu o salário do artilheiro do time, porque ele é o jogador que mais performa junto com o Verratti, e tá reclamando, fora luvas, e um contrato até 2030, 5 anos de contrato. O que mais o Léo Jardim quer? Ele quer ganhar o salário de quem? Porque no Brasil, quem são os goleiros que ganham muito assim? Goleiro. Talvez o Everton deve ganhar muito. O Hugo Souza, imagino que deve ganhar um salário legal. O Fábio também deve ganhar um salário legal. Agora, acima de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Léo Jardim, tamo junto e um forte abraço. Porque ficar nessa novelinha, deixando o clube numa situação que não existe e não tomar uma decisão, cara, são 7 meses de negociação. Não é normal. Ô, Vene Eu Casagrande, posso fala. fazer o advogado daquele nome que eu não posso? Então, família, ele vai falar sobre o projeto esportivo, a gente vai acompanhar aqui o Vini Casagrande. Mas assim, talvez seja um debate ali dos empresários do Léo Jardim em relação a essa comparação de salário com o Verratti, né? Mas aí a gente precisa pontuar a questão da posição também, né? O atacante, ele costuma ganhar mais que os defensores, né? Não é isso? Então o Léo Jardim, ele tem 30 anos. 30 anos, uma boa idade para goleiro ainda. Tá voando baixo ainda. Um salário, né, do Verratti hoje, 800 mil, 800 e pouco, ele tem 36. Eu não sei se isso está entrando nessa conta aí do staff do jogador, não, quero um pouco mais, porque, né, meu goleiro tem uma idade muito boa, vai performar em alto nível por bastante tempo, né, pode ser um papo, mas é aquilo que eu estou pontuando. Geralmente o atacante, ele ganha mais. Ele ganha mais. Eu também acho muito complicado para o Vasco, né, pagar 1,5 milhão por um goleiro. Muito difícil. Mas é um goleiro que garante, né, cara, pontos, garante classificações, como ele já vem garantindo aí, em 2024 já garantiu esse ano, mas eu concordo, né, o Vasco, né, futuramente, quem sabe, um dia, pagar isso por um goleiro, né, mas atualmente é difícil, né, família, a gente está em recuperação judicial, né, tem uma folha alta, você tem que operar o clube, né, mês a mês ali, eu não sei como é que é o fluxo de caixa do Vasco, mas eu gostaria muito da permanência do Léo Jardim, mas infelizmente é complicado. E aí tem esse ponto aqui que eu vou, né, também ligar lá com o torcedor do Fluminense. Olha o que o Vene fala aqui, ó. Muito no lugar do Léo Jardim. O Pedrosa foi muito bem quando ele disse que o Léo Jardim, entre aspas, não era ninguém até ele chegar ao Vasco. Que o Vasco deu essa projeção ao Léo Jardim. Sim. O Léo Jardim, sem sombra de dúvida, está vivendo o melhor momento da carreira dele. Ou seja, não vai ter Sem um dúvida. momento melhor para ele conseguir um contrato, uma Isso é visibilidade verdade. no clube que queira ele futuramente. Eu tenho certeza que deve ter vários clubes procurando os representantes do atleta dele. Eu não vejo nenhuma estabilidade ele assinar um contrato com o Vasco da Gama até 2030, porque o Vasco da Gama hoje não consegue dar um projeto bacana para o jogador. A gente não sabe o que vai se tornar o Vasco da Gama daqui a alguns meses. O Vasco hoje é uma incógnita. Tem um presidente, mas pode ser vendido por uma SAF a qualquer momento. Então, eu me coloco muito no lugar desse jogador. Eu acho que ele não está errado em não querer renovar. O problema é quando ele diz na frente das câmeras que quer renovar e fica a todo momento recusando. Sim. Seria muito mais bacana a postura dele se ele chegasse e fosse sincero com a diretoria do Vasco e com o público. Olha, gente, eu acho que já chegou o meu ciclo aqui, meu ciclo no Vasco da Gama já chegou ao fim, não quero renovar por conta disso, eu vou bater uma meta de renovação automática, eu bato essa meta e aí vou buscar junto com meus representantes uma proposta melhor para o meu futuro, pensando no meu futuro, porque eu quero respirar novos ares. Então eu me coloco muito no lado do jogador também. Mas como é que você se coloca só no acho que lado, ele no tem que lado ser dele? sincero. Ele tá mentindo? Como que se fica do lado do Léo Jardim? Como fica do lado do Léo Jardim? Porque ele chega na entrevista e fala assim, Eu não acho errado ele não querer ficar. Esse é o Mas ponto. não ser sincero aí que tá. é doloroso pra todo mundo. É isso que eu tô pro Vasco e pra falando. ele, É né? isso que eu tô tenho- falando. eu Ele se entendi. coloca Eu só ao lado acho dele, você tá errado. mentindo. Eu só acho errado ele virar na frente das câmeras e dizer, eu quero Sim, não renovar. ser sincero. Léo Exatamente. Eu concordo basicamente ali com tudo, família. Se não é porque eu sou vascaíno que eu não vou concordar com o que o Vene falou. É uma realidade. E todo mundo entende isso. Né? Lá no grupo de membros mesmo, a gente está ali conversando sobre isso, que o cara vai buscar, né, um projeto. Realmente ele está no momento da carreira, ele está no auge da carreira dele para justamente negociar e acertar com um clube que possa, né, pagar muito bem durante um longo período e também olhar para um projeto esportivo, que hoje o Vasco não tem. Hoje o Vasco não tem. Me dói falar isso, mas é uma realidade. É uma verdade. Agora, rapidamente, só quebrando aqui o assunto para falar do Fluminense, aí também não, Léo Jardim. Pelo amor de Deus, se tu escolher o Fluminense para jogar com a ideia que tem projeto esportivo por lá, faça-me um favor, meu irmão. Aí não tem projeto esportivo nenhum lá. Bateu o campeão aí no milagre, né, da Libertadores,
Quantos anos está sem ganhar nada, bate ali campeão carioca, mas, pô, não é uma sequência de títulos. Não tem um projeto esportivo de sempre estar ali beliscando alguma coisa. Não é. 2023 e olha lá. Então tu vai pro Fluminense, para um rival do Vasco, para falar que aqui tem projeto esportivo. Não tem. Eu sei que a gente não, na verdade, torcedor de um modo geral, não vai influenciar nessa decisão, mas escolher o Fluminense com a ideia de projeto esportivo, faça-me o favor. E por que eu tô falando isso? Porque lá me parece que tem, né, uma filosofia de não pagar pagar 1 milhão para jogador, 1 milhão ou mais. Eu acho que eles quebraram essa regra aí em relação ao Alisson, né, que é um grande jogador, um dos melhores jogadores do Brasil atualmente. Agora, tu escolher um rival com a ideia de projeto esportivo, não, aí é uma baita, como diria, uma baita de uma sacanagem, com todo o respeito. E aí, em relação ao que o Pedrosa falou, concordo plenamente. O Vasco deu uma visibilidade para ele. Claro que ele ajudou demais, a gente não pode negar isso. Foi um cara que contribuiu na permanência. O Vasco chegou na semifinal da Copa do Brasil colocando um bom papel colorido no bolso, né? Naquela ocasião, no ano passado. Foi graças ao Léo Jardim. Esse ano também estamos nas oitavas de final da Copa do Brasil. Léo Jardim foi protagonista nesse sentido. Agora, né? É difícil. Eu acho que não é o momento de você pagar 1,5 milhão para o atleta. O jogador, o empresário que pede isso, sabe que o Vasco não tem essa condição. Então, basicamente, está passando a mensagem que, né, ele não quer ficar. Então, eu acho isso mesmo. Vem e fala. Poxa, infelizmente, né? A gente eu falei lá contra o Lanús que gostaria de ficar. Mudei de ideia. Mudei de ideia, fala a verdade. E aí o Vasco vai pro Fusato, vai buscar um outro goleiro, fala a verdade, né? Do que ficar nessa enrolação. Porque por mais que a gestão esteja sob pressão, me parece que nesse sentido o que acontece? É muito mais uma questão do Léo Jardim, porque os valores estão sendo divulgados, né? Eu sei que pode ter um ou outro torcedor que vai falar assim, Thiago, mas paga 1 milhão pro Payet e meio pro Payet que não fez nada, paga 1,7 milhão pro Coutinho que também não faz nada, por que não pagar pro goleiro, sabe? Família, mas é isso que eu tô falando aqui, é uma questão de reformulação. O Vasco me parece que vai ter que chegar, se não conseguir achar um investidor, né, reduzindo a folha, sabe? Eu gostaria muito da permanência do Jardim, mas por esses valores é muito difícil, porque me parece que é 800 mil e tem luvas, deve ter metas também e um longo tempo de contrato, porque o Léo Jardim tá performando. Mas e ano que vem? E no outro ano, sabe? O Vasco também está se arriscando ali, dando 5 anos, 5 anos de contrato. 800 mil mais luvas. É um bom salário, é muito bom. Mas me parece que fica claro que é a questão do projeto esportivo. E aí, né, em vez de ele falar logo que não quer ficar, fica com essa resenha. Mas essa conversa não vai pegar. Eu acho que o torcedor, do modo geral, entende que é muito mais uma questão dele do que do Vasco.